Pastor Elias Torraldo, fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu quero convidar, ou eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos, hoje à noite, abordar aqui um pouco, vamos refletir um pouco a respeito de um assunto que está proposto, que é o assunto a respeito da lealdade. E nós vamos procurar, dentro desses dois períodos, expor aqui a oportunidade de refletirmos a respeito de lealdade e também de princípio de autoridade. Acredito que você já tenha encontrado a carta de Paulo aos Romanos. Localize aí então, por favor, o capítulo de número 13. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Quando você encontrar este capítulo desta carta, localize aí, por favor, o versículo de número 1, pois leremos a partir dele e encerraremos a leitura no verso de número 7. Os irmãos, as irmãs, os jovens que encontraram Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para seu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou seja, em vão, a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Como nós temos aqui dois períodos, neste primeiro momento, nós vamos procurar lançar aqui algumas bases para uma melhor compreensão a respeito desse assunto. E eu quero começar aqui fazendo uma justificativa, porque geralmente quando eu tenho a oportunidade, a honrosa oportunidade de expor as Escrituras, eu procuro ler o texto e tento pelo menos explicar a respeito daquele texto. No caso, hoje, eu estou usando o que o apóstolo Paulo trata com a igreja que estava em Roma,
apenas como base para o assunto que nós vamos abordar, que, conforme eu já disse, é a respeito do princípio de autoridade, a respeito de fidelidade, a respeito de lealdade. Então, na verdade, eu estou tomando como base o que Paulo ensina a esta igreja para fundamentar aquilo que nós vamos procurar trabalhar aqui nesses dois períodos. Mesmo assim, é importante, aliás, eu diria que é indispensável, lançarmos um olhar não só para o capítulo 13 da carta aos Romanos, mas para a carta como um todo. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta que, para alguns estudiosos, ela é chamada de o resumo e a resenha do que Paulo entendia sobre o Evangelho. Sempre quando eu penso sobre isso, eu fico impressionado, porque se o que está na carta aos Romanos é o que resume o que Paulo entendia sobre o Evangelho, eu me pego pensando o que seria a totalidade, porque a carta de Paulo aos Romanos em si já é uma carta ampla, profunda e eu diria até complexa, mas, segundo alguns estudiosos, ela é o resumo do entendimento que Paulo tinha a respeito do Evangelho. Um outro detalhe a respeito desta carta, que eu considero importante, é que, ao contrário do que muitos pensam, a carta de Paulo aos Romanos, ela não é uma carta teológica, e ela também não é uma carta doutrinária. É verdade que nela contém teologia, evidentemente, nela também contém doutrina, eu diria que ela é até pesada nesse aspecto, mas ela não é originalmente, o seu objetivo principal não é um objetivo doutrinário. Na verdade, Paulo se utiliza da doutrina que ele apresenta nesta carta para alcançar o seu objetivo. Então, qual é o objetivo que Paulo ele tem com esta carta? Para entendermos isto rapidamente, é preciso nos lembrarmos que quando Paulo escreve esta carta, muito provavelmente ele estava na cidade de Corinto, e ele estava viajando para Jerusalém com as doações que as igrejas compostas por cristãos não judeus, isto é, gentios, haviam doado para a igreja em Jerusalém. É por isso que, se você fizer uma leitura atenta da carta aos Romanos, você perceberá que existe nas palavras de Paulo uma certa preocupação. Aliás, há um momento em que Paulo inclusive pede para que a igreja em Roma ore por sua viagem, para que quando ele chegasse em Jerusalém, ele fosse bem recebido pelos irmãos cristãos judeus que ali estavam, porque havia em Paulo esta preocupação de como esta igreja o receberia quando ele chegasse com as doações de crentes gentios. Paulo então escreve esta carta com qual objetivo? Ele também escreve para tentar justificar o fato de que ainda não tinha estado entre aqueles irmãos, mas o objetivo maior de Paulo com esta carta é um objetivo missionário. Isso fica claro quando você lê o capítulo de número 10, e Paulo ele está tratando a respeito de aspectos missionários. Por que Paulo trata sobre isso com esta igreja? Porque Paulo está com o plano de viajar para a Espanha. E aí aqui eu destaco as razões pelas quais Paulo quer pregar na Espanha. Primeiro, Paulo quer pregar na Espanha porque ele afirma que na Espanha ninguém tinha pregado ainda. Veja, Paulo está querendo pregar na Espanha, não é porque todos pregavam lá, não, pelo contrário, ele quer pregar na Espanha porque lá ninguém tinha ouvido ainda. Em segundo lugar, Paulo também quer pregar na Espanha porque ele afirma que onde ele estava, ele já havia pregado para todo mundo. Isto é, aqui há um peso de senso de justiça em Paulo. É como se você pensasse
em uma multidão faminta e você colocasse essa multidão dividida em fileiras e você começasse a alimentar apenas a fileira da frente. Isso não é justo, porque todos estão com fome e você está dando de comer apenas a algumas pessoas. Paulo então quer pregar na Espanha, primeiro, porque ninguém ouviu e porque onde ele está não tinha mais para quem pregar. E aqui há em mim, pelo menos, um sentimento de vergonha, porque Paulo não tinha os recursos tecnológicos. No entanto, ele diz: onde eu estou não tem mais para quem pregar, porque eu já preguei para todo mundo que aqui habita. Então Paulo escreve essa carta para dizer à igreja em Roma: eu quero pregar na Espanha, porque aquele povo precisa ouvir a palavra. E por que ele escreve? Porque ele pede à igreja em Roma para que quando ele passasse por ali, a igreja o encaminhasse para a Espanha. Encaminhar ali é literalmente patrocinar, bancar, investir financeiramente na sua viagem. É por isso que no capítulo 10, Paulo ele faz aquele jogo de palavras, porque ele já vinha dizendo em toda a carta que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e que só há uma forma do homem resolver o problema do pecado, que é crendo. Mas aí ele diz que a fé que gera a salvação, ela só vem por meio do ouvir e o ouvir da palavra. E aí ele começa, ele diz assim: como serão salvos se não invocarem? Aí ele diz: e como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O que ele está dizendo? O povo na Espanha está perdido. Para eles serem salvos, eles precisam crer. Para eles crerem, eles precisam ouvir. Para eles ouvirem, alguém tem que pregar. E ele diz: eu quero pregar, mas para alguém pregar, alguém tem que enviar. Então ele está dizendo: está em nossas mãos. Então este é o grande objetivo da carta de Paulo aos Romanos. É um objetivo missionário. E quando Paulo agora chega no capítulo de número 13 desta carta, Paulo ele vai tratar sobre, ou ele trata a respeito do princípio de autoridade. Para você que está bem atento aqui, observem que Paulo está escrevendo a uma igreja que está em Roma. O que é Roma nesta época? É a capital do Império Mundial. É de Roma, eu estou adiantando aqui essa parte. Roma, é de Roma que parte, é de Roma que procede toda a perseguição contra a igreja da época. Então todos os mártires, todas as perseguições, todas as maldades e atrocidades feitas contra a igreja primitiva, a igreja deste tempo, todas essas ações procediam de Roma. E aí Paulo está escrevendo para esta igreja que está em Roma, e ele orienta esta igreja a se submeter às autoridades constituídas. Vejam, isso é grave. Paulo tem consciência de que estas, ou parte dessas autoridades, é a responsável por perseguir a igreja, mas mesmo assim, Paulo está orientando aqueles irmãos a que eles devem se submeterem às autoridades constituídas. Ora, isso aqui tem que ser encarado com seriedade. Quer dizer então que até aqueles que fazem mal ao povo de Deus, enquanto autoridades constituídas, estes devem receber a minha submissão, a minha lealdade, o meu respeito. Bom, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo, o verdadeiro cristão, ele é convocado a se submeter a toda e qualquer autoridade constituída por Deus. Agora, por quê? E aí nós começamos a avançar aqui. Por que Paulo trata sobre este assunto tão sério e de forma tão
pesada como é o caso aqui que eu estou tentando lhes colocar. Porque o que está por detrás disso é o princípio da obediência. Se você pode, diga bem forte para ser uma vez só. Afinal, estamos em uma escola. Diga, por favor, obediência. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Primeira, por que esse negócio de obediência é levado tão a sério por Deus? Por que Deus trata essa questão da obediência com tanta seriedade? Vou fazer outra pergunta. Por que Deus pune e não tolera o desobediente? E por que Deus celebra e recompensa o obediente? Eu vou reformular, aliás, eu vou falar de novo, eu vou colocar novamente essas questões. Primeiro, por que Deus leva este assunto de obediência tão a sério? Segundo, por que Deus não tolera e pune o desobediente? E por que Deus, ele celebra e recompensa o obediente? Vocês querem ver que esse negócio é levado a sério por Deus? Quando Deus entrega aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos a Moisés, Deus ele vai dando ali algumas ordens: não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não fará para si imagens, não levantará falso testemunho contra o seu irmão, e ele vai dizendo. De repente Deus diz assim: honra a teu pai e tua mãe. Muito tempo depois, Paulo ele vai ampliar, ou ele amplia o entendimento do que é honrar pai e mãe. Quando em Efésios, Paulo ele diz que honrar pai e mãe é obedecê-los. Então, de forma bem prática, como é que um filho honra pai e mãe? Filhos honram pai e mãe obedecendo-os. Paulo ainda diz que este é o único mandamento com promessa. Qual é a promessa? Que quem honra pai e mãe, quem obedece pai e mãe, tem os seus dias prolongados sobre a terra. Eu me ponho a pensar e quero propor de nós refletirmos juntos aqui. Todos os outros 9 mandamentos não há promessa. Não adulterarás. Não há promessa para quem não adultera, porque essa é uma questão de honra. Não matarás. Não há promessa para quem não matar. Mas, da mesma forma que não adulterarás é uma ordem divina, quando Deus diz honre a teu pai e tua mãe, também é uma ordem. Vejam, é uma ordem dada pelo mesmo Deus, mas me parece, pastor Davi, e me dirijo ao senhor com respeito, é claro, me parece que é como se Deus dissesse assim: não merecia promessa, porque é uma questão de dignidade, mas isso aqui para mim é tão rico, honrar pai e mãe para mim é tão precioso, que eu vou acrescentar aqui uma promessa. Qual é a promessa? Quem honrar pai e mãe, Paulo explica o que é honrar, que é obedecer, vai viver mais sobre a terra. Ora, que negócio sério é esse? Que é capaz de determinar se eu serei longevo ou não. Como assim? O senhor está me dizendo? Eu não, é a Bíblia quem está dizendo que quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados. Implicitamente está a ideia de que quem não faz tem os seus dias abreviados na terra. Por que esse negócio é levado tão a sério por Deus? Para tentar responder essas questões, lembremos-nos, por exemplo, do jovem rico. O jovem chega a Jesus
e faz uma pergunta absurda. Absurda. Olha a pergunta absurda que o jovem faz a Jesus. Bom mestre, aí Jesus dá aquela, né? Bom é só um e tal, mas vamos em frente. Ele diz assim: bom mestre, olha a pergunta absurda. O que é que eu devo fazer? Olha o nível da pergunta. Para herdar a vida eterna. Calma aí. Como é que é? Você está me perguntando o que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Isso. Em outras palavras, você está me perguntando o que você tem de fazer para ser herdeiro da vida eterna? Isso é uma pergunta absurda. Porque o que é que alguém faz para ser herdeiro? Para eu ser herdeiro de uma herança, o que eu tenho que fazer? Nada. Na verdade, eu não tenho que fazer, eu tenho que ser. Porque para ser herdeiro tem que ser o quê? Vamos lá. Para ser herdeiro eu tenho que ser o quê? Filho. E o que você faz para ser filho de quem você é filho? Vamos lá. O que você fez para ser filho? Estou perguntando mesmo. O que é que você fez para ser filho? Nada. Aliás, é tão nada que nem o seu nome você teve direito de escolher. Esse é o nível do controle que você tem na sua vida. Então, a pergunta é absurda, porque, na verdade, a questão não é o que eu faço para ser herdeiro. A questão é quem eu devo ser para ser herdeiro. Porque para ser herdeiro tem que ser filho. E o que eu faço para ser filho? Nada. Aliás, eu até proponho de você perguntar para os seus pais qual foi o dia que você foi gerado. E aí eu não estou perguntando o dia que você nasceu. Eu estou perguntando o dia que você foi gerado. Nem os seus pais sabem o dia que você foi gerado. Então, a pergunta não é o que eu faço para ser herdeiro. Não, é o que eu devo ser para ser herdeiro. Mas Jesus releva a pergunta. E aí Jesus diz assim: tá, você quer saber? Cumpra os mandamentos. Aí o rapaz responde rápido, deveria ter ficado quieto, mas não. Ele segue e diz assim: eu já tenho cumprido todos os mandamentos. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Jesus disse que o jovem estava mentindo? Sim ou não? Não. Então ele estava falando a verdade. Então ele cumpria mesmo. Segundo, Jesus disse que a maneira de pensar do jovem estava errada? Não. Então olha a pergunta. O que eu tenho que fazer? Cumpra os mandamentos. Eu já tenho cumprido todos. O que Jesus disse para ele? Uma coisa te falta. E o que é que me falta se eu cumpro todos os mandamentos? Vai, vende todos os seus bens. Não é dê para os pobres, é reparta com os pobres. Jesus não está propondo para ele ficar sem nada. Reparta em partes iguais, inclusive para você. Reparta com os pobres. E depois vem, aqui está o detalhe. Depois vem e segue-me. Olha a sequência. O que eu tenho que fazer? Obedeça. Eu já tenho obedecido, mas não é o suficiente. Então o que eu tenho que fazer? Venda tudo que você tem. Por quê? Porque isso está dividindo o seu coração. E Jesus não habita em lugar dividido. Ou é para ele ou não é para ele. Ele diz: desfaça o que divide o seu coração. Reparta com os pobres. E está resolvido o problema? Não. E depois o que eu tenho que fazer? Vem e ande atrás de mim. Por que Jesus está dizendo vem e ande atrás de mim? É como se Jesus estivesse dizendo, porque por mais obediente que você seja, a sua obediência ainda é imperfeita. E ela só será aceita pelo Pai se ela for praticada à minha sombra. Porque eu sou
o obediente perfeito. Aqui está a resposta para essas questões. Porque Deus não tolera e pune o desobediente. E porque Deus celebra e recompensa o obediente. É porque cada ato de desobediência reflete o caráter de alguém. E cada ato de obediência reflete o caráter de outro alguém. Cada ato de desobediência faz Deus se lembrar do pai da desobediência, que é o diabo. Mas cada ato de obediência faz o pai lembrar daquele que é o obediente perfeito, que é Jesus Cristo, o seu filho. Oh, glória a Deus! Então, quando você obedece uma autoridade, você está refletindo o caráter de Cristo. Quem deseja refletir o caráter de Cristo, diga glória a Deus. Agora, e essa questão de princípio de autoridade? Quem me ouve aqui ainda, diga amém. Para nós entendermos isso, uma vez que já lançamos a base da obediência, que é a base de tudo isso, é preciso entender que, primeiro, o nosso Deus é um ser de princípios. E aí aqui eu tenho que fazer uma pergunta, uma outra pergunta. E a pergunta parecerá absurda, porque considerando o público, mas é preciso fazê-la. E vocês entenderão por quê. A pergunta é: Deus existe? Alguém rapidamente vai dizer: claro que sim. Agora, e se eu lhe disser? Aí eu vou pedir para você triplicar a atenção para você não me interpretar mal. E se eu lhe disser que, de acordo com o conceito da Bíblia, Deus não existe? Porque na verdade, quando você pensa em alguma coisa que existe, você parte do princípio, do pressuposto de que isso passou a existir em algum momento. Se passou a existir em algum momento, é porque em algum momento não existiu. Então, na verdade, Deus não existe. Na verdade, Deus é. E é diferente. Lembra quando Moisés insiste com Deus: qual é o teu nome? Eu quero saber o teu nome. E Deus fica ali resistindo, porque não tem nome. Não tem nome, Moisés. Não, eu quero nome. E por que Moisés quer o nome de Deus? Porque ele ainda está influenciado pelo conceito egípcio, de que saber o nome de uma divindade, primeiro, é controlar essa divindade. Porque se eu sei o nome do Deus da chuva, quando eu quero chuva, eu chamo por esse Deus. Então, saber o nome é dominar esse Deus. E pedir um nome para uma divindade é pedir para essa divindade se explicar, se auto-apresentar. Quem é que domina Deus? E como é que Deus vai se explicar para um mero mortal? Por isso que Deus resiste, não tem nome. Mas Moisés insiste. De tanto insistir, Deus disse: então tá bom, já que você quer saber meu nome, quando alguém te perguntar quem falou com você, diga que eu sou o que sou. Agora veja, olha o problema. Quem é que falou com você? Deus. Como é o nome dele? Eu sou o que sou. E o que significa isso? Não era melhor ter ficado sem nome? Porque cada vez que falava o nome tinha que explicar. E como é que você explica essa expressão, eu sou o que sou? Agora, Deus não diz, se alguém te perguntar quem falou com você, diga que é o Deus que existe. Não, diga, eu sou o que sou. Isto é, eu sou o que fui, sou o que sou e sou o que sempre serei. E serei o que sempre fui. Aliás, não é este um dos nomes de Jesus? Pai da eternidade? Diga bem forte assim, Ele é o Pai. Um pouquinho mais forte, diga, o Pai da eternidade. Olha, se Ele é Pai da eternidade, a eternidade é o que dele? Se o teu pai é teu pai, você é o que do teu pai?
Então vai lá, se Jesus é chamado na Bíblia de o Pai da eternidade, a eternidade é o que dele? Filha. Isso aqui não é figurativo, a Bíblia diz que ele é o pai dela. Se ele é o pai dela, ela é filha dele. E quem vem primeiro, a filha ou o pai? Então Jesus é antes da eternidade. Não, mas a eternidade existe desde sempre. Então você está me dizendo que a eternidade é Deus? Porque o único que existe desde sempre é Deus. E nós somos tão limitados que para explicar a eternidade a gente já começa errado. Não, porque na eternidade passada e na eternidade futura. Ué, se a eternidade não tem passado e nem futuro. Mas Jesus é o pai dela. Se ele é o pai dela, ele gerou ela. Então a eternidade nem existia e ele já era quem ele é. E aí um dia, se é que tinha dia, porque nem eternidade tinha, ele disse: vou gerar minha filha. E começou a eternidade. Pastor, então me explique isso. Ninguém explica isso. Então o que eu faço? Ajoelha e adora, porque esse é o Deus a quem nós servimos. Quem pode adorar esse Deus aqui nesta noite? Então ele, não é que ele existe, ele é. Ele mesmo disse: antes que houvesse dia, eu existo. Não, antes que houvesse dia, eu sou. Mas vamos pensar aqui para facilitar. Deus existe. Vamos lá, tá, ele existe. Uma vez que ele existe, outra pergunta agora: é possível conhecê-lo? A resposta, objetivamente falando, é sim. Ele existe? Sim. É possível conhecê-lo? Sim. Outra pergunta, olhe para cá. Outra pergunta: se é possível conhecê-lo, por que é possível conhecê-lo? Porque ele se revelou. Porque ele poderia ter nos criado e não ter se dado a conhecer a nós, mas ele se auto-apresenta. Outra pergunta, para você que está acompanhando: uma vez que é possível conhecê-lo porque ele se revelou, quais são os meios pelos quais ele se revela a nós? Primeiro, pela natureza. É o que na teologia é chamado de pregação visual. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus. Romanos 1, que os céus manifestam a justiça de Deus. Atente para cá. Então observe isso. Primeiro, a natureza, ela revela a respeito de Deus. Segundo, a Bíblia, a palavra escrita, as escrituras, também é fonte de revelação. Terceiro, Cristo, o Filho de Deus, é a revelação do Pai. Não é à toa que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Por que Jesus é o Verbo de Deus? Porque, por exemplo, quando eu quero revelar o que eu estou pensando, eu uso palavras. Quando eu quero revelar o que eu estou sentindo, eu uso palavras. Jesus é o Verbo de Deus, porque ele é a manifestação do que Deus pensa sobre nós e do que Deus sente por nós. Quando você quiser saber o que ele pensa sobre você, olhe para Jesus. Quando você quiser saber o que Deus sente por você, olhe para Jesus. Não é isso, por exemplo, que Filipe chegou para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Jesus claramente fica chateado e diz: como é que é? Depois de tanto tempo comigo, vocês a esta altura vêm me pedir para que eu lhes mostre o Pai? Vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? É nesse contexto que Tomé já tinha pedido: então mostra-nos o caminho. Aí Jesus falou: vocês não entenderam nada mesmo. Aí ele diz: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Olha o que ele diz: ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro ser. Mas quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele está dizendo: quem chegou em mim já chegou no Pai, porque eu e o Pai somos um só. Então vamos lá.
Deus existe? Sim. Podemos conhecê-lo? Também. Por quê? Ele se revelou. Quais os meios? Natureza, Escritura e por meio do Filho. Agora entenda uma coisa. Tudo o que Deus faz, escute isso. Tudo o que Deus faz não está separado de quem Ele é. Isso aqui é fundamental para entendermos o que nós estamos abordando aqui. Deus, diga bem forte assim: o meu Deus é um Deus de princípios. Grave isso, Ele é um ser de princípios. Sendo assim, tudo o que Deus faz não é separado de quem Ele é. Ele não tem a inclinação do homem, que volta e meia se pega agindo diferente do que Ele é. Deus não. Aquilo que Ele faz revela quem Ele é. Então vamos lá. Se Ele é santo, o que Ele faz é o quê? Me ajude aí, para ir rápido. Vai lá. Se Deus, tudo que Ele faz revela quem Ele é. Partindo desse princípio, se Deus é santo, o que Ele faz é o quê? Santo. Se Deus é perfeito, o que Ele faz é o quê? Se Ele é eterno, o que Ele faz é o quê? Se Ele é imutável, o que Ele faz é o quê? Se Ele é um Deus de princípios, os seus princípios revelam o seu caráter. Então, se o seu caráter é de uma forma, os seus princípios revelam quem Ele é. Então, se Ele é santo, os seus princípios são o quê? Vai lá. Se Deus é santo, os seus princípios são o quê? Se Ele é eterno, os seus princípios são o quê? Se Ele é perfeito, os seus princípios são o quê? Agora vamos lá. E se Ele é imutável, os seus princípios são o quê? Se com Deus não se negocia, os seus princípios são o quê? Inegociáveis. E aí estamos chegando lá. Porque quando você fala de lealdade, quando você fala de princípio, olha, ele já está dizendo, princípio de autoridade, isso é estabelecido por um Deus que é eterno e por um Deus que é imutável. Logo, este princípio é também eterno, perfeito e imutável e, portanto, é inegociável. Então diga assim, princípio de autoridade. Vocês estão com medo de falar por quê? Vai lá, diga, princípio de autoridade é eterno, é imutável e inegociável. Agora, qual é a diferença entre autoridade e poder? Veja só, nenhuma autoridade vem do próprio homem. Imagine você, meia-noite, dirigindo um carro, com a sua família dentro, e de repente um homem, que você não sabe quem é, a paisana, roupa normal, levanta a mão para você parar o carro. Você é obrigado a parar? Aliás, a prudência diz para nem parar. Agora imagine só, o mesmo lugar, é a mesma pessoa, você passando no mesmo horário, lá está a viatura da Polícia Rodoviária Federal e o mesmo homem, só que agora fardado, e ele levanta a mão. O que você faz? Por que você para? Por causa do homem? Não, por causa da farda. Porque a autoridade não tem nada a ver com ele. A autoridade tem a ver com quem deu ela a ele. Agora, rapidamente aqui,
Qual é a diferença entre poder e autoridade? Eu poderia falar no aspecto humano, que é vasto esse negócio. Qual a diferença entre poder e autoridade? Porque Jesus usava poder e autoridade. Com demônios, Jesus usava poder. Do tipo, sai e não tem conversa. Com pessoas ele não usava poder, ele usava autoridade. Quando ele pregou a mensagem pesada que o povo foi embora, ele olhou para os apóstolos e disse, quer ir embora também? E aí levanta Pedro e diz, não é para onde, porque Jesus não é um lugar. Ele diz, a quem iremos? Porque Jesus é uma pessoa. Se só tu tens palavras de vida eterna. Isso aqui não é poder, ninguém é obrigado a ficar, mas é o poder da influência. Então nós poderíamos trabalhar isso aqui, mas nesse aspecto que estamos falando, qual é a diferença entre poder e autoridade? Jesus falou aos discípulos, vocês receberão poder, mas ele também falou de, vocês receberão autoridade. O que é o poder? Poder tem a ver com capacidade de realizar coisas extraordinárias para chamar a atenção das pessoas, para ouvirem o evangelho. Então poder tem a ver com aquilo que eu faço. Agora e a autoridade? Autoridade tem a ver com quem me envia. Quando ele diz, eu vos envio no meu nome. Quer ver que isso é verdade? Jesus orientou os discípulos, se vocês chegarem numa aldeia e saudarem com a paz, e eles não receberem a paz, fique chateado não. Pegue a paz de volta, que é de vocês. Sacode a poeira do pé, porque é deles. Do tipo, saia sem dever nada para ninguém. E vão embora. Porque eles não estão rejeitando vocês. Eles estão rejeitando a quem os enviou. Lembra de Saulo? Ele tem cartas nas mãos para perseguir e prender cristãos. No caminho de Damasco, ele está perseguindo a igreja, na mente dele. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e ele pergunta, Senhor, quem tu és? O que Jesus responde para ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele não persegue a igreja? Não, ele está perseguindo, na verdade, quem enviou a igreja. Porque era a ideia da época. Aquele que é enviado pelo homem é como se fosse o próprio homem. Então diga bem forte, para a gente usar esses 2 minutos aqui para finalizarmos esta parte. Diga bem forte assim, o poder de Deus o apresenta. Diga assim, e a autoridade de Deus o representa. Escute isso. Rejeitar o poder de Deus é rejeitar o que Ele faz. Rejeitar uma autoridade de Deus é rejeitar quem Ele é. Porque veja, o poder de Deus tem a ver com o que Ele faz, mas a autoridade tem a ver com quem Ele é. Quando eu rejeito o poder de Deus, eu estou dizendo, eu rejeito o que o Senhor faz. Mas quando eu rejeito uma autoridade constituída por Ele sobre mim, eu estou rejeitando a Ele mesmo. E eu toco num ponto ainda mais grave. Uma coisa é pecar contra a santidade de Deus. Outra coisa é pecar contra o trono de Deus. Pecado contra a santidade de Deus são pecados morais. Mas pecado contra o trono de Deus é pecado de rebelião. E problema de rebelião em qualquer esfera, de filho contra pai, de liderado contra líder, qualquer tipo de rebelião, quem desce para resolver não é o homem, é o próprio Deus. E isso é bíblico. Arão e Miriam viviam falando mal de Moisés. E o problema do rebelde é que ele é covarde. Ele só fala na ausência.
Não, quer dizer então que a lei é só para nós? Moisés faz o que quer e tal, e vai falando, vai falando. Um dia Deus desce na nuvem e manda os três, Moisés, Arão e Miriam, saírem da tenda. Eu imagino Arão falando para Miriam: fique em paz, a lei está do nosso lado, Deus é conosco. E aí Deus começa a falar e começa dizendo: vou começar com você, Arão. Está vendo? Já começou com a gente, é o dia da nossa honra. Aí Deus diz assim: quando eu quero falar com vocês, com você, Arão e Miriam, eu uso profetas. Mas quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele cara a cara. Não é que Deus está tolerando o erro de Moisés, não. Porque o erro de Moisés Deus vai tratar lá na frente. O que Deus está dizendo a Arão e Miriam é o seguinte: fui eu quem coloquei, então eu resolvo. Não coloque a mão onde você não alcança. Fique naquilo que eu te coloquei. Cuide do que eu te entreguei, porque aquilo que eu coloquei, eu sei cuidar. E eu encerro aqui esta parte. Na mesma hora, Miriam ficou leprosa. E sabe o que é pior do que a lepra de Miriam? É que a Bíblia diz que o arraial de Israel ficou parado 7 dias. Porque se tem uma coisa que trava a caravana da igreja, é a murmuração e a rebelião. 7 dias depois, quem é que teve que orar por Miriam para ser curada? Chama o Arão. Agora, quem disse que Deus ouve a oração de um rebelde? Então quem é que vai ter que orar por ela? Moisés. E Moisés não é justiceiro, ele é benevolente. Ele diz: você falou de mim, mas eu sei orar ainda por você. Orou por Miriam, foi curada na hora. E a Bíblia diz: e o arraial de Israel voltou a viajar. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Não resista à autoridade de Deus, se submeta e Deus te abençoará. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Nós vamos retomar então a nossa trajetória em torno de alcançarmos o objetivo, de entendermos um pouco melhor a respeito do princípio de autoridade. Então, na primeira parte, eu procurei trazer aqui aspectos mais teóricos, buscando não ser tão cansativo, e falamos um pouco sobre o princípio da obediência e também a respeito do fato de que Deus, ele é um ser que trabalha fundamentado em princípios, de que os seus princípios revelam quem ele é, o seu caráter. Portanto, assim como ele é eterno e imutável, da mesma forma os seus princípios o são. Portanto, o princípio de autoridade, ele reflete também o fato de que ele é imutável, ele é inegociável. E encerramos falando um pouco da diferença entre poder e autoridade, com a aplicação de que há uma diferença entre pecar contra a santidade de Deus e pecar contra o trono de Deus. O pecado contra a santidade é um pecado moral, enquanto o pecado contra o trono é um pecado de rebelião. Então nós vamos procurar avançar o máximo que conseguirmos, e é importante que nós consideremos o problema da rebelião. E eu costumo dizer, e aliás não só costumo dizer, como trago muito vivo no meu coração, porque este é um perigo, esse é um risco que ronda todos nós, seja pastor, seja não pastor, independente da sua função dentro do corpo de Cristo. Uma vez que você é crente em Jesus Cristo, este perigo, o perigo da rebelião, ele nos ronda, ele nos cerca constantemente. E é importante destacar que ninguém, absolutamente ninguém, começa como rebelde. Ninguém se torna um rebelde
no sentido mais real da palavra, da noite para o dia. Não. Na verdade, a rebelião, o voltar-se contra uma autoridade, o rebelar-se contra uma liderança, uma autoridade constituída, e aí em qualquer esfera, quer seja na esfera familiar, quer seja na esfera profissional, quer seja na esfera espiritual, quer seja na esfera ministerial. Ninguém dorme não sendo rebelde e acorda como rebelde. Na verdade, isso é um processo. Quem me ouve aqui, por favor, diga amém. Porque toda rebelião, ela é resultante da insatisfação. E toda insatisfação possui a sua raiz na ingratidão. Toda rebelião, antes de se manifestar como tal, antes de se manifestar como rebelião, ela passa por esses dois estágios. Preste atenção nisto, o da insatisfação e o da ingratidão. Antes de se tornar rebelde, a pessoa se torna insatisfeita. E antes de ser insatisfeita, a pessoa, ela é ingrata. Eu me lembro que quando eu morei 11 anos aqui em Paraíba do Sul, aqui próximo, e quando recebi o convite de quem hoje é o meu pastor em São Paulo, para um projeto na área da educação da igreja em São Paulo, eu me lembro que assim que eu cheguei em 2019 para trabalhar em São Paulo, cheguei em janeiro, no mês de maio, os meus líderes me convidaram para ser um dos pregadores do Congresso Geral de Mulheres da igreja em São Paulo. E na semana do congresso, alguém chegou na faculdade onde eu trabalho, e não é dos que trabalham lá, chegou e perguntou: e aí, pastor Elias, vai pregar no congresso essa semana? Eu falei: bom, eu acho que vou. Tá, e qual é o seu dia? Aí eu disse: sábado à tarde. A pessoa disse assim: é o pior horário. Aí eu entendi o que ele quis dizer, e naquele momento eu tinha duas opções. A primeira, agir como crente. A segunda, agir como não crente. E não é que Deus me deu graça para agir como crente naquele dia. Na mesma hora eu falei assim: rapaz, eu não merecia nem estar vivo, que dirá pregar, ainda pregar na minha igreja, no Congresso Geral de Mulheres. Ou seja, veja que uma vez que você tem uma consciência de gratidão, você fecha a porta para a insatisfação e também para a rebelião. Porque na verdade nós não merecíamos nem estar vivos, não merecíamos nem ser crentes, não merecíamos nem ser salvos, não merecíamos nem ser obreiros, não merecíamos nem pregar, e ainda você tem a oportunidade de pregar, cantar, servir a Deus. Ou seja, quando você reconhece que o que você tem você não merecia, aí a porta já está fechada para a insatisfação e você jamais chegará na rebelião. Porque o que é a rebelião? É você buscar aquilo que é para o outro fazer. E quando eu ajo assim é porque há em meu coração a insatisfação. Não basta o que eu tenho, é preciso que eu alcance o que é do outro, que eu ocupe o lugar que é do outro. Mas quando eu entendo que eu não merecia nem a vida, então eu serei satisfeito em Cristo e reconhecerei que no corpo de Cristo há espaço para todos atuarem para a glória de Deus. Agora, dito isto, é importante também destacar que toda lealdade, quem me ouve aqui diga amém, toda lealdade, ela será colocada à prova. Toda. Se você ainda não foi testado na sua lealdade, se prepare, porque você ainda será testado. E vou dizer mais:
a lealdade de alguém a uma liderança não é testada quando você dá alguma coisa para essa pessoa fazer, mas ela é testada quando você tira o que foi dado a ela para fazer. Vamos na prática. Final de ano, início de ano, o pastor, ele vai fazer as famosas mudanças. Aí ele dá um cargo para uma pessoa. A pessoa diz: isso que é um homem de Deus. E olha a visão desse homem. Deus tinha me prometido e agora cumpriu através da vida do meu pastor. Aí é o homem de Deus. Passados 2, 3 anos, o pastor chega e diz assim: olha, eu vou precisar do seu cargo, porque Deus está me dirigindo a dar oportunidade para outra pessoa. É ali que você vai testar se a pessoa é leal, é fiel, é submissa ou não. Você não testa, olhem para cá, olhem para cá. Você não testa lealdade de alguém ao entregar algo para esse alguém fazer. Pelo contrário, você testa a lealdade de alguém quando você retira das mãos desse alguém aquilo que um dia você deu. Por quê? Porque a nossa lealdade, ela é constantemente testada. E mais, você não mede o nível de maturidade cristã de alguém pelas ações, mas sim pelas reações. Você não mede o quanto alguém é amigo ou não pelas palavras. Não. Observe a expressão facial quando você compartilha o seu sucesso em alguma área. Para quem está atento aqui, ouça isso. Por quê? Porque biblicamente falando, o cristianismo, ele não é testado nas ações, ele é testado nas reações. Vou te dar alguns exemplos. Jesus falou assim: olha, se te ferirem uma face, ofereça outra. O que é isso aqui? É ação ou é reação? Vou falar de novo, vai lá. Jesus diz: se te ferirem uma face, isso é uma ação. Jesus orienta: ofereça outra. Esse oferecer a outra é ação ou reação? Reação. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Isso é ação ou é reação? Reação. Ou seja, nós somos testados nas nossas reações. E a nossa capacidade de submissão, de lealdade, de fidelidade, de respeito a uma autoridade constituída, ela será testada. E você será testado nas suas reações. Então diga bem forte assim: eu serei testado na minha lealdade, conforme as minhas reações. Agora, existem 2 níveis de testes, ou 2 tipos de ambientes que você será testado na sua lealdade, na sua fidelidade. Primeiro, um ambiente desfavorável. Tenha certeza que se você não foi ou não está sendo testado em um ambiente desfavorável, no que diz respeito à sua fidelidade a uma autoridade espiritual, por certo você será testado em ambiente desfavorável. Que ambiente seria este? Tempo de crise, tempo de escassez,
E aí, nesse tempo de crise e escassez, é preciso que você tenha humildade, para você saber julgar aquilo que geralmente é chamado de pequeno. Sabe que tempo é esse? É aquele tempo em que pessoas chegam em você e começam a dizer assim: você é bom demais para estar fazendo só o que você faz. Eu acho que você é muito, é nesse nível. Eu acho que você é muito preparado para te darem tão poucas oportunidades. Eu nasci e fui criado no Ministério de Madureira, em Jacareí, interior de São Paulo. Quem me formou foi o veterano pastor Manuel José da Costa, que foi pastor muitos anos em Jacareí. E eu não sou velho, sou jovem há muito tempo. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar muito cedo. Eu não diria cedo, eu tinha poucos anos, eu era novo. E eu me lembro que quando eu tinha meus 16 para 17 anos, eu comecei a receber convites para pregar nas congregações dentro do campo em Jacareí. E eu ia no pastor Manuel e dizia para ele: pastor, a congregação tal, o líder tal me convidou para pregar lá. E meu pastor dizia: você não vai. E eu não ia, claro. Mas eu ficava com aquilo no meu coração: como é que pode eu? Jesus mandou ir de pregar e meu pastor está falando ficai. E eu não conseguia entender aquilo, mas obedecia. E eu me lembro que, primeira vez que o meu nome, eu sei que nos dias de hoje, isso aqui poderá soar como algo negativo, mas eu vou arriscar e vou dizer aqui. Eu me lembro quando o meu nome saiu pela primeira vez em um cartaz. Eu tinha uns 16 para 17 anos também. Eu morava num bairro chamado Parque Santo Antônio, e para cima do meu bairro tinha um bairro chamado Jardim Bela Vista. E fizeram lá, o departamento de missões elaborou uma programação de simpósio de missões. E meu nome saiu lá, do presidente, claro, pastor Manuel, o meu, e eu me lembro do outro, Josias Cruz, 3 nomes. Aquilo para mim foi meu Deus, meu nome no cartaz, bem que Deus falou que ia me honrar nessa terra. Aí, vamos para a reunião de obreiro, segundo domingo de todo mês. Estou eu lá, época que se usava pasta, né? Eu com a minha pastinha lá, novinho, tal, sentado. E eu vi que o cartaz do evento chegou na mão do pastor Manuel. E está ele olhando para o cartaz. E olha para os obreiros, olha para o cartaz, olha para mim. Aí ele pegou o microfone: meus irmãos, está aqui na minha mão um cartaz, bonito trabalho, simpósio de missões, lá no Jardim Bela Vista. Eu só não estou entendendo o nome do Elias aqui. O Elias não serve para pregar nem em círculo de oração à tarde, que dirá em simpósio de missões. É o seguinte: esse evento só vai acontecer se tirarem o nome dele. Você acha que não teve o evento? Claro que teve. Tiraram o meu nome na mesma hora. E eu não entendi aquilo. E para alguns aquilo ali era uma loucura. E eu era inclusive aconselhado a jogar tudo para o alto, romper. Mas Deus me fez entender que aquilo ali era um processo e eu deveria permanecer no lugar que Deus havia me plantado. E eu me lembro que passados dias, quase um mês talvez, eu ainda solteiro, é claro, e eu estava em casa, ainda dormindo, era quase 7 horas da manhã, quando o telefone tocou, minha mãe atendeu, foi no meu quarto, me chamou e disse: Elias, é o pastor Manuel no telefone, querendo falar com você. Não era nem 7 horas da manhã.
Quando eu atendi o telefone, ô pastor, Pai do Senhor, bom dia. Ele, bom dia, Elias, você pode vir na minha sala agora, aqui na igreja? Eu falei, tá. Aí me arrumei e tal. Da minha casa lá a pé era 20 minutos, fui. Cheguei lá por volta de quase 8 horas da manhã. Quando eu entrei na sala do pastor Manuel, ele olhou para mim e disse assim: o anjo do Senhor me visitou essa madrugada. E ele me disse que chegou a hora de eu não mais te segurar. A partir de hoje você prega onde você quiser. Nós seremos testados em tempo de escassez. Nós seremos testados em nossa capacidade de submissão em tempos em que pessoas dirão: você é bom demais para estar preso, você é bom demais para estarem te prendendo, você é bom demais para estarem te dando pouca coisa para fazer. Deus está falando com alguém aqui: respeite as autoridades que Deus colocou sobre você, e a seu tempo Deus te honrará. O senhor tem base bíblica para isso? Eu tenho base bíblica para isso. Davi é um exemplo. Você tem noção do que é Deus chegar para Samuel? Samuel não é um profeta, Samuel é o profeta da época, o mais requisitado, o mais agendado, ovacionado. Deus diz para Samuel: mude a agenda e vá na casa de Jessé, porque lá eu tenho constituído um rei. Bom, ninguém sabe quem é, mas Deus sabe. Deus fez Samuel mudar a agenda por causa de quem? Davi. Depois de todo aquele processo que vocês conhecem, lá vem Davi, no meio de seus irmãos, Samuel unge Davi. No meio de seus irmãos. Terminou ali a festa da unção, terminou, tal, então pronto. Mais à frente a Bíblia diz assim, ó: e dias depois. Por que a Bíblia faz questão de dizer e dias depois? Para que quem está lendo não se esqueça do que aconteceu antes. E o que é que aconteceu antes? Davi foi ungido rei. E o que aconteceu dias depois? O seu pai Jessé chega para Davi e diz: vá levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Eu fico imaginando hoje. Tem gente que morre afogado num pingo d'água. Tem oportunidade para dar uma saudação, já se julga pregador. Não pode dar alguma coisa que a pessoa já muda até tom de voz. Já viu? Eu gosto de dizer isso aqui. Camarada foi consagrado a diácono. Diácono. No dia da consagração, ajoelha falando fino. Aleluia, Jesus, maravilha, maravilha, maravilha. Quando levanta da consagração, levanta falando grosso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei que poder é esse na unção, que a pessoa falava fino, agora fala grosso. É arriscado dormir com a esposa no dia da consagração, no outro dia de manhã a esposa toda feliz. Sou casada com um diácono. A esposa olhar e dizer: bom dia, meu amor. Amor não, eu agora sou o diácono fulano de tal. Meu irmão, você está com problema. É por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhinhas, para não dizer outra coisa. Porque Deus conhece o coração. Deus sabe até onde a pessoa vai. Davi foi ungido rei de Israel. Seu pai chega para ele e diz: vá levar comida a seus irmãos. Se é hoje, teria gente dizendo assim: eu? O senhor já se esqueceu que Samuel só veio aqui por minha causa? E que agora meu tempo de diácono já passou? Que eu agora sou rei? Mas se Davi agisse assim, duas tragédias teriam acontecido. Primeira,
uma nação inteira estaria nas mãos dos filisteus. Segunda, Davi nunca entraria para a história como derrubador de gigantes. Mas Davi é capaz de falar uma frase que está faltando nos dias de hoje. Ele olha para o seu pai como quem diz: eu fui ungido rei, mas eu ainda sei servir aos meus irmãos. Aleluia, oh glória a Deus. Levante uma de suas mãos aos céus. É uma escola, mas é uma escola pentecostal. Levante uma de suas mãos aos céus e diga bem forte assim: ninguém estará pronto para derrubar gigantes se antes não estiver disposto a servir os seus irmãos. Quer derrubar gigantes? Aprenda a servir os seus irmãos. Quer derrubar gigantes? Aprenda a se submeter a uma autoridade espiritual. Davi olha para o seu pai e diz: sim, Senhor. Pega a encomenda e vai. Dá para imaginar a cena? Davi sair no campo afora, alguém encontrando com ele no campo e dizendo: bom dia, Davi, bom dia. E as ovelhas estão guardadas. Está indo para onde, Davi? Campo de batalha. Ué, foi convocado, alistado para a guerra? Quem sou eu? Então o que você está indo fazer? Estou indo levar comida para os meus irmãos. Dá para imaginar Deus no céu? Você que pensa. A comida é apenas a isca para eu te atrair para onde eu quero. A comida é apenas o imã para eu te levar para onde de fato eu quero. Quando Davi vai chegando no campo, que ele avista Golias afrontando o exército de Deus, ele entende: na verdade eu não vim trazer comida para os meus irmãos. A comida foi apenas a ponte de Deus para me trazer, porque eu vim mesmo para derrubar gigantes. Não despreze o dia das coisas pequenas. Seja leal em tempos desfavoráveis. Há alguém dizendo para você: você é bom demais para não fazer nada. Você é bom demais para ficar onde você está. Diga a essa pessoa: eu estou onde Deus me plantou. Eu vou ficar onde Deus me plantou. E onde Ele me plantou, a seu tempo eu darei os frutos para a glória dEle. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Mas você não será testado apenas em ambientes desfavoráveis. Você será testado num segundo ambiente, na sua lealdade. Você será testado, e este eu considero ainda mais delicado. Você será testado em um ambiente favorável. Quando o que você tem é só elogio. Quando o que falam a respeito de você é só coisa boa. Você é bom. Sei não, hein? Do jeito que vai aí, eu acho que aquele posto lá é para você. Aí, se não tomar cuidado com o coração, você acha, você até que combina mesmo comigo. E há um exemplo na Bíblia de alguém que foi testado em um ambiente favorável: Moisés. Para não se esquecer, diga bem forte assim: eu serei testado na minha lealdade. E sabe quem testou Moisés? Não foi o homem, não. Foi o próprio Deus. Deus se apresenta a Moisés
e diz para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo. Como é que é, Senhor? É isso mesmo. Eu decidi destruir todo este povo. Dá para imaginar Moisés? Bom, eu faço parte desse povo. E Deus está dizendo: vou matar todo mundo. Agora imagine Moisés: mas todo mundo, Senhor? O senhor não acha que todo mundo é muito todo mundo, não? Aí Deus diz: na verdade vou matar todo mundo, menos você. Se fosse hoje, hein? Então tá bom, por favor. Já basta eu sofrer no deserto com esse povo, agora o senhor vai ainda me matar com esse povo? E ainda diria assim: Senhor, quem sou eu para dizer que não? É o teu povo, tu és soberano, mata mesmo, mata, é teu, faz o que tu queres. E eu estou para dizer que ainda teria alguém que diria: vai matar mesmo, Senhor? Vou. Sabe aquele irmãozinho fulano de tal? Mata devagar, devagarinho. Quem sabe se arrepende ainda é salvo. Aquele que me fez sofrer lá no deserto, naquele dia lá, devagar. Mata de vez não, devagarinho. Só que o teste de Deus para Moisés não para aqui. Deus acentua ainda mais o teste. E aí aqui eu vou abrir um parênteses. Quanto é que está custando a nossa dignidade? Eu vou esperar todos aqui atentarem para isso. Quanto está custando e valendo a nossa dignidade? Lembra de João Batista? Eu disse que eu ia abrir um parênteses. A filha de Herodias dança diante de Herodes. Ele fica tão animado que ele chama a garota e diz para ela assim: pede o que você quiser, e eu te darei até a metade do meu reino. A gente não tem noção do que é isso. Porque muitas vezes por muito menos a gente negocia. Olhem para cá. Olha o que Herodes está propondo. Pede o que você quiser e eu te darei até a metade do meu reino. Ela corre para a mãe e diz: mamãe, é a chance da nossa vida. O que foi? Herodes se agradou da minha dança e disse que se eu pedir, ele dará até a metade do seu reino para nós. O que eu devo pedir para ele? Sua mãe olha para ela e diz: peça a cabeça de João Batista. Como assim? O senhor não está entendendo? É a metade de um reino que ele me ofereceu. Pois é, peça a cabeça do profeta, porque essa cabeça está valendo mais do que a metade desse reino. Quanto é que vale a nossa dignidade? Qual é o valor que estão dando à nossa dignidade? Pois Deus está falando conosco aqui: ninguém perde por permanecer fiel e no lugar que Deus te plantou. E Deus acentua o seu teste a Moisés. Primeiro, vou matar todo mundo, menos você. Mas olha agora. E em você, Moisés, eu vou levantar um novo povo. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que Deus está propondo para Moisés? Deus está propondo assim: eu vou me esquecer de Abraão,
Eu destruo a semente de Abraão e eu levanto um novo povo em você. Alguns diriam: o que eu posso fazer, né? Se Deus quer me honrar, e para me honrar tem que apagar a memória de Abraão. Porque tem gente que acha que para ele escrever a história, ele tem que apagar a história dos outros. É que a gente não aprende. Olhe para cá. Eu sei que isso aqui é duro. Eu sei. Senhor, se para me honrar o Senhor tem que esquecer e apagar Abraão da história, eis-me aqui. É isso que Moisés faz. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. E eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu estou profetizando a palavra. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não semeia sementes em terra errada. Deus não investe em pessoas erradas. Oh, glória a Deus. Eu vou matar todo mundo. Olha o teste. Menos você. E em você eu esqueço de Abraão e levanto um novo povo. Qual foi a resposta de Moisés? Porque sabe o que é lealdade? É honrar a pessoa mesmo quando a pessoa não está perto. Eu repito isso aqui, não tem problema. Lealdade é quando você honra a pessoa quando ela não está perto. Aliás, eu diria que lealdade também é quando se honra uma pessoa que nem mais viva está. Abraão já tinha morrido. Mas olha o que Moisés fala: Senhor, e a promessa que tu fizestes a teu servo Abraão? Oh, Moisés, Abraão não está presente, não precisa estar presente, é uma questão de princípio, é uma questão de honra, é uma questão de dignidade, é uma questão de respeito, é uma questão de hombridade, é uma questão de humanidade. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu vou dizer isso aqui. Sabe qual é o problema? É que nós aprendemos errado. Nós oficiosamente aprendemos que quanto mais santo formos, mais espirituais seremos. Não. A santificação não é um processo de divinização. A santificação não me torna divino. A santificação me torna humano. O pecado desumanizou a pessoa. E a santificação reumaniza a pessoa. Quanto mais santo eu for, mais eu vou respeitar as pessoas. Quanto mais santo eu for, mais eu vou amar as pessoas. Quanto mais santo eu for, mais eu vou honrar a memória das pessoas, o trabalho das pessoas, o serviço das pessoas, a história das pessoas. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Senhor, disse Moisés, e a promessa que tu fizestes a teu servo Abraão? Olha agora,
E o que dirão? O que os outros povos dirão a teu respeito? Veja, gente, eu vou terminar aqui. Veja, Deus está propondo a Moisés: mato todo mundo, preservo você, em você levanto um novo povo, está tudo certo. Vem de Deus a proposta. Não, Senhor, e Abraão? E a promessa? E a aliança? E outra coisa, Senhor, olha, o que os outros povos dirão a teu respeito? Dirão que tu és um Deus mau, que tira o teu povo do Egito para matar no deserto. Faz o seguinte, Senhor, para preservar a tua promessa, a tua palavra a Abraão, para que o Senhor não passe por mentiroso, e para que não falem mal de ti, para preservar a tua honra, faz o seguinte: risca o meu nome do teu livro, porque para mim é mais importante a memória do meu irmão, a preservação da tua honra, do que a perpetuação do meu nome. Silêncio bom. Paulo conseguiu chegar perto disso, quando ele disse assim: eu queria que os judeus crescem em Jesus, eu seria capaz de arrancar o meu coração, para que eles pudessem crer. Não é isso que Jesus fez por nós? O teu pastor, o pastor da igreja, o presidente da igreja, leu aqui que é exatamente o que Jesus fez. Eu abro mão do que é meu direito para dar a vocês dignidade. E Moisés está dizendo: não, Senhor, preserva a promessa feita a Abraão. Vamos preservar a tua honra. E se alguém tem que pagar o preço, risca o meu nome no teu livro. Na mesma hora Deus diz: do meu livro eu riscarei somente aquele que pecar contra mim. Faz o seguinte: mas por sua causa hoje eu não matarei esse povo. Oh, glória a Deus. Agora é o seguinte, e eu encerro aqui. Lealdade, diga bem forte assim: lealdade e seus frutos. Diga: os frutos da lealdade não serão colhidos na sua totalidade nesta vida. Você quer ver que é verdade? Próprio Moisés. O que um líder espiritual é capaz de fazer sozinho pelo povo, o povo junto não é capaz de fazer pelo líder. Eu provo isso na Bíblia. O povo está longe e Deus está falando em segredo com Moisés: vou matar todo mundo. Moisés falando: mata não, risca o meu nome, mas não mata esse povo não. Ninguém está sabendo. E Moisés está defendendo o povo. Lá na frente, Deus leva Moisés em cima do monte e diz: dá uma olhada na terra. Olhou, não vai entrar. Você acha que o povo não soube que Moisés não entraria? Claro que soube. Você vê alguém dizendo para Deus: se ele não entrar, eu não entro? Vê? Não. É do tipo assim: o que eu posso fazer, Moisés? Tchau. Porque um líder faz pelo povo o que o povo não é capaz de fazer pelo líder. Então não vale apenas ser leal? Vale. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Dentro da terra prometida, Jesus está no monte da transfiguração.
E quem é que aparece ali para Jesus? Oh, glória a Deus! O próprio Moisés e Elias. É como se Deus estivesse dizendo: eu não fico devendo nada para ninguém. Você entrou na terra e ainda viu com os teus olhos a manifestação do meu filho. Vale a pena ser fiel. Quem reconhece essa verdade, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor. Oh glória, oh glória. Eu quero orar com você. Quem ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Nós vamos orar. E nesta oração nós vamos pedir que o Senhor aplique esta palavra no mais íntimo do nosso coração, de tal maneira que Ele nos convença pelo seu Espírito de que precisamos ser leais, fiéis, submissos, respeitosos àqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Quem deseja orar nesse sentido? Quem deseja que Deus lhe dê um coração submisso, um coração resoluto, um coração humilde, capaz de se silenciar quando a vontade é gritar, capaz de se guardar, abrir mão do seu direito. Me parece que não há mais espaço para esse tipo de gente nos dias atuais. Mas a igreja é chamada para ser luz. A igreja estava em Roma, a capital do império, e Paulo está dizendo: sujeitai-vos às autoridades constituídas, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso em que o Senhor me concede a oportunidade de, junto dos meus irmãos, estarmos cercando a tua mesa para nos alimentarmos da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela iniciativa da liderança da igreja, por meio do departamento de jovens, para a realização desse trabalho voltado para a exposição e também o ensino da tua palavra. E agora, Senhor, eu peço que o Senhor faça aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Pelo teu Espírito e em nome de Jesus, aplique esta palavra aos nossos corações. Opera em nós aquilo para o qual a tua palavra foi enviada. Gera, Senhor, em nós corações humildes, resolutos, submissos, fiéis, leais. Ajude-nos, ó Deus, a mesmo sem entender no momento, a nos submetermos às autoridades constituídas sobre cada um de nós. Ajude os filhos a respeitarem os seus pais. Ajude, Senhor, os liderados a se submeterem aos seus líderes, de maneira que o teu nome seja glorificado e a tua igreja viva em paz, para a glória do teu nome. E se você deseja isso e concorda, bem forte, diga glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.